Vejam que ele intitula essa seção A Forma do Valor. A expressão forma do valor para ele é sinônimo de valor de troca. Trata-se da relação de troca de mercadorias que ele está analisando aí. Ele expõe a análise da troca de mercadorias ou do valor de troca, ou da forma de valor. E aí, Paloma, de uma maneira que vai de um nível mais simples para um nível mais complexo, até chegar no dinheiro. Em certo sentido, ele também está descrevendo aí, só que numa perspectiva teórica, o desenvolvimento histórico das trocas de mercadorias. Vejam que ele considera que a primeira forma do valor é a relação de troca simples, a relação de troca de uma mercadoria por outra mercadoria. Ele considera que as mercadorias podem ser comparadas na relação de troca, e aí nós voltamos a nossas discussões anteriores, porque essas mercadorias diferentes e só a troca de mercadorias diferentes, ninguém troca, eh, vamos supor, café por café. Nessa relação de troca de mercadorias diferentes, a comparação dessas mercadorias qualitativamente diferentes só pode ser feita, diz o Marx, se essas mercadorias tiverem algo comum, tiverem uma determinação comum. Enquanto valores de uso, elas são resultado de trabalhos diferenciados, o trabalho do tecelão, no caso do linho, o trabalho do alfaiate, no caso do casaco. Mas tanto o linho quanto o casaco têm a substância comum de serem produto de trabalho humano. Tanto o linho quanto o casaco são, para usar as expressões do Marx, cristalizações de trabalho humano geral. Na medida em que são cristalizações de trabalho humano geral, essas mercadorias só podem ser comparadas, já que elas têm uma substância comum. E aí, Pedro? Quantitativamente. Então, o fato delas serem ambas resultado de trabalho humano genérico permite que nós as comparemos
quantitativamente. Já que do ponto de vista de serem produto do trabalho humano genérico, elas são qualitativamente iguais. A comparação quantitativa nessa equação, eu só posso fazer considerando o tempo necessário socialmente para produzir essas mercadorias. De tal forma que uma mercadoria que leva 2 horas para ser produzida tem o dobro do valor de uma mercadoria que leva 1 hora para ser produzida. Então, se eu produzo um casaco em 2 horas e 10 metros de linho em 1 hora, eu vou trocar como equivalentes um casaco por 20 metros de linho, porque eu estou trocando quantidades de trabalho humano geral. Miguel. Professor, nessa parte do texto, ele fala sobre valor relativo e valor equivalente, a forma do valor relativo e a forma do valor equivalente. O que que ele quer dizer com isso exatamente e qual a diferença entre os dois, no caso? Certo. Vejam que ao analisar a relação de troca, veja, valor de troca, forma do valor, são apenas expressões diferentes para a relação de troca. A relação de troca de uma mercadoria por outra. O Marx começa a análise por aquilo que ele chama de forma simples do valor ou troca de uma mercadoria por uma mercadoria, por outra mercadoria. Ele considera que, nessa relação, a mercadoria A expressa o seu valor no valor de uso da mercadoria B. Observe. Os 20 metros de linho vão expressar o seu valor em um casaco. Quando eu troco como equivalentes 20 metros de linho por um casaco, eu estou dizendo 20 metros de linho valem um casaco. Então, o linho está expressando o seu valor por meio do casaco. O linho está expressando o seu valor na relação com o casaco. É por isso que ele chama de forma relativa do valor. É o valor expresso, o valor de uma mercadoria expresso na relação com outra mercadoria. Para ele, o valor só pode ser expresso na troca. A troca é a condição necessária para que o valor de uma mercadoria, que é a quantidade de trabalho cristalizada nessa mercadoria, possa se expressar. Então, o que ele faz? Ele fala, olha, os 20 metros de linho expressam o seu valor
em um casaco, quando eu digo 20 metros de linho valem um casaco. Então, ele vai apresentar essa forma relativa do valor com a primeira mercadoria, o linho, expressando o seu valor no valor de uso da segunda mercadoria. Eu estou expressando o valor da primeira mercadoria, que é trabalho genérico cristalizado nessa mercadoria, tempo de trabalho genérico cristalizado nessa mercadoria, em uma coisa. Eu estou expressando o valor da primeira mercadoria no valor de uso da segunda. É o valor de uso do casaco que está me mostrando o valor do linho. Quando eu digo que 20 metros de linho valem um casaco. Vejam, o que eu estou dizendo quando eu digo 20 metros de linho valem um casaco? Que o valor do linho está expresso em casaco. Que o trabalho abstrato cristalizado no linho está expresso ou se expressa por meio do trabalho concreto cristalizado no casaco. O valor do linho se expressa por meio do valor de uso do casaco. Então, para ele, a relação de troca exterioriza a dupla composição da mercadoria. Se a mercadoria é valor de uso e valor, a relação de troca desdobra essa composição. O valor fica na primeira mercadoria e o valor de uso na segunda. O valor da primeira se expressa por meio do valor de uso da segunda. No meio do capítulo, ele faz uma comparação com pesos, mas ele fala analogia não vai até o fim porque o valor não é um fenômeno físico, pelo contrário, é um fenômeno social. Mas, por exemplo, quando eu peso um porco ou um saco de arroz, eu vou comparar o peso do saco de arroz com o peso de determinados pedaços de ferro que já têm um peso previamente padronizado. Não sei se vocês conhecem aquelas balanças em que a gente vai pondo os pezinhos. Ou seja, o peso do saco de arroz se expressa no peso do ferro. Mas aí o Marx fala, a analogia passa por aqui, porque o valor não é um fenômeno físico, mas um social. Ele não tem o caráter físico, mas social. Esse valor do linho, que é a mercadoria A na equação, vai ser expresso em casaco. Então, 20 metros de linho valem um casaco. Ou 20 metros de linho são iguais a um casaco. Essa relação dá uma função para cada mercadoria. Dá uma função diferente para cada mercadoria. O linho aparece na função da forma relativa do valor, porque ele está expressando o seu valor na relação com o casaco. O casaco entra nessa história como
o equivalente do valor do linho. Então, se o linho entra na relação com uma forma relativa para o seu valor, o casaco entra na relação como equivalente, como o que vale igual. Equivalente ao que vale igual. Então, 20 metros de linho são iguais a um casaco. 20 metros de linho valem um casaco. Isso significa que, tanto no linho quanto no casaco, nós temos a mesma quantidade de trabalho humano despendida, medida pelo tempo de trabalho. Vamos supor que nós tenhamos 2 horas, 5 horas de trabalho, vamos pôr um número par, 8 horas de trabalho nos 20 metros de linho e 8 horas de trabalho no casaco. Ou seja, ao fazer essa análise, o Marx dá à primeira mercadoria a função de forma relativa do valor. E a segunda mercadoria, a forma de equivalente. É claro que se nessa equação o casaco se transformar a primeira mercadoria e o linho a segunda, as funções se invertem. Porque nós vamos ter um casaco vale 20 metros de linho. É a mesma coisa. Só que agora o casaco está na forma relativa, enquanto que o linho está na forma equivalente. Forma relativa significa que a mercadoria expressa o seu valor na relação com outra mercadoria, aquela que tem a função de equivalente na troca. Alguém já revelou fotografia? Aquelas fotografias antigas de máquinas analógicas? A gente punha o papel fotográfico numa substância chamada microdol, numa sala escura. A paloma, né? Então a paloma conhece o processo. E aí a gente vê a imagem aparecer. O microdol revela a imagem do papel, da mesma forma que a mercadoria B revela o valor da mercadoria A. Da mesma forma que o valor de uso da mercadoria B revela o valor da mercadoria A. Para o Marx, essa relação expressaria um estágio primordial das trocas, em que as trocas eram casuais. A segunda fase do desenvolvimento dessa relação de troca, ou dessa forma do valor, ou desse valor de troca, essas expressões são sinônimas, está no que ele chama de forma relativa desenvolvida, ou desdobrada, ou total do valor. Quando a mercadoria A expressa o seu valor
não só na mercadoria B, não só em uma mercadoria, mas expressa o seu valor em todas as outras mercadorias. Aí, diz o Marx, já temos uma relação estruturalmente diferente, porque agora está claro que o valor é trabalho humano abstrato. Por quê? O valor da mercadoria A, ela vai expressar, vai se expressar relativamente no valor, vai se expressar estavelmente no valor de todas as outras mercadorias. Ele dá o exemplo de uma sociedade que começava a trocar o seu principal produto por vários outros. Por exemplo, uma sociedade que criava particularmente gado e que troca o gado por N outras mercadorias. Então, aí, a mercadoria A não está expressando o seu valor apenas em uma mercadoria B. A mercadoria A está expressando o seu valor em N mercadorias B. Então, o linho expressa o seu valor em café, chá, casaco, ouro. E etc, etc, etc. É isso que ele vai chamar de valor relativo desdobrado, ou valor relativo desenvolvido. Nessa equação, o equivalente continua sendo um equivalente singular, porque a mercadoria A, ela expressa o seu valor individualmente na mercadoria B, C, D, E, F, G. Em café, trigo, casaco, sapato, cera de bota. O Marx sempre dá o exemplo de cera de bota. Acho que ele gostava da bota engraxada. Então, o linho vai expressar o seu valor em todas as outras mercadorias. Vai expressar individualmente em cada uma. Cada uma vai ser o equivalente individual do linho. O Marx fala essa fórmula ela é insuficiente porque o número de mercadorias está sempre mudando. Novas mercadorias aparecem, outras deixam de ser produzidas. Então, essa relação da mercadoria A com todas as outras mercadorias é uma equação instável, porque as mercadorias com que a mercadoria A é trocada estão sempre variando. Mas, por exemplo, um produtor rural, ele pode produzir arroz, ele produz só arroz, como tantos produzem aqui no Rio Grande do Sul. E ele vai trocar o arroz que ele produz por trator, arado, adubo, casaco, sapato, meios de produção e meios de consumo. Ele vai trocar o único produto que ele produz por toda a série de outros produtos que ele necessita, tanto para o seu consumo pessoal, quanto para o seu consumo produtivo. O valor do arroz vai se expressar no valor, vai se expressar no sapato, no casaco, no arado, no sal, na serra, no chapéu, na espora.
no boi que ele compra para fazer um churrasco. Ou seja, o valor do arroz se expressa no valor de uso de todas as outras mercadorias. O valor de uso de todas as outras mercadorias serve de expressão sensorial, expressão empiricamente apreensível do valor do arroz, já que o valor não é uma entidade empírica. Ela não o valor não é visível. O Marx, de vez em quando, fala o valor é sobrenatural, como sinônimo de social. É interessante a gente notar que ele usa muitas vezes a palavra natural para designar o que a gente hoje chamaria de material. A gente não chamaria, por exemplo, um casaco de natural, porque ele é um produto da cultura, a gente diria que é um objeto artificial. Mas ele usa o termo natural para designar a materialidade do objeto. Agora, quando eu tenho a forma relativa desdobrada ou desenvolvida do valor, se eu inverter a relação, vai ocorrer uma transformação estrutural. Não vai ser uma simples inversão como na troca simples ou na forma simples do valor. Porque agora todas as mercadorias vão expressar o seu valor numa só, o linho. As mercadorias individuais expressam o seu valor relativo em um único equivalente. O linho. Esse equivalente torna-se um equivalente geral ou um equivalente universal. Ele é o equivalente de todas as mercadorias. Veja, eu peguei a forma relativa desdobrada do valor e inverti. Eu peguei aquela equação em que uma mercadoria expressava o seu valor individualmente em todas as outras e obtive a expressão de todas as outras mercadorias, do valor de todas as outras mercadorias numa só mercadoria, que se torna, por isso, equivalente de todas, ou seja, equivalente geral. Se aparecer uma nova mercadoria, essa nova mercadoria vai expressar o seu valor também nesse equivalente geral. Todas as mercadorias vão expressar o seu valor em linho. O Marx fala que só nesse estágio e com essa forma de valor que efetivamente as mercadorias podem comparar seus valores entre si, que todas medem o seu valor numa só. Quando essa mercadoria equivalente geral se fixa nos metais preciosos, no ouro e na prata, por longo prazo,
se tornando assim um hábito social trocar ou aferir o valor de toda a mercadoria pelo valor do ouro ou pelo valor da prata, aí nós temos a forma dinheiro. O dinheiro é só o equivalente geral que adquiriu posição monopolista na sociedade. Muitas mercadorias foram dinheiro, ou seja, tiveram a função de equivalente geral. Os escravos foram dinheiro, conchas foram dinheiro, peles foram dinheiro. A história do dinheiro mostra uma diversificada lista de mercadorias. Bois foram dinheiro. Por exemplo, o pagamento dos soldados romanos e a circulação monetária em Roma só se desenvolveu no âmbito do exército, era feito em sal. Daí a expressão salário. Então, o sal foi dinheiro. Ou seja, historicamente, várias mercadorias foram dinheiro. Mas quando o equivalente geral se fixa nos metais preciosos, nós temos a forma mais duradoura e do dinheiro. Ou, tornando mais precisa a minha formulação, muitas mercadorias foram equivalente geral. Mas quando os metais preciosos adquirem o monopólio da equivalência geral, a equivalência geral se transforma em dinheiro. A mercadoria equivalente geral se transforma na mercadoria dinheiro. Então, eu vou expressar o valor de todas as mercadorias em certa quantidade de ouro. Ele é uma mercadoria como todas as outras e demora um certo tempo para ser produzido, em uma certa quantidade. O ouro, ele se torna dinheiro porque ele é mercadoria, como as outras. No capítulo sobre o dinheiro, nós vamos ver que os metais acabam se transformando em dinheiro ou na mercadoria equivalente geral pelas suas propriedades físicas. Os metais são resistentes, são homogêneos, são divisíveis em unidades uniformes, são fungíveis, eu posso fundir as partes divididas numa parte maior. Então, essas propriedades do metal acabaram contribuindo para que, de equivalente geral, ele se transformasse em dinheiro. Então, vejam, estou chamando de dinheiro aí apenas uma mercadoria que adquiriu o monopólio da equivalência geral numa sociedade. A forma relativa do valor em dinheiro, a forma da mercadoria, a forma do valor da mercadoria em dinheiro, a forma relativa do valor da mercadoria em dinheiro é o que o Marx chama de forma preço. Então, para ele, o preço da mercadoria é simplesmente a expressão do valor da mercadoria na mercadoria
que adquiriu o monopólio da equivalência geral, transformando-se assim em dinheiro. Eu estou me lembrando agora que tem um documentário na Netflix, eu não me lembro o nome. É um documentário que se passa na Geórgia, o país. É um comerciante da capital, que é Tiflis, que vai vender suas mercadorias numa região muito pobre da Geórgia, onde todo mundo só planta batata. Então ele vai com a van dele cheia de mercadoria, roupa, detergente, brinquedo, tem de tudo. E chegando lá, as pessoas só têm batata para pagar a mercadoria. Então, o preço, o valor da mercadoria que ele leva, ele avalia em batata. Então, a pessoa pergunta, quanto custa esse brinquedo? Ele fala, não sei quantos quilos de batata. Ou seja, ali, naquele contexto, isso é real, não é uma ficção, é um documentário. A batata tem a função de equivalente geral. Todas as mercadorias têm o seu valor relativo expresso em batata. Aí ele pegava a batata da região e ia vender na capital. É muito interessante, é até um documentário relativamente curto, mas que é muito didático sobre isso que nós estamos discutindo agora. É uma mercadoria se transformando em equivalente geral. Aí o Marx fala: quando, pelo hábito, pela tradição, tal mercadoria equivalente geral adquire socialmente o monopólio da equivalência geral, essa mercadoria se transforma na mercadoria dinheiro. Historicamente, o dinheiro acaba se fixando nos metais, embora, como eu disse anteriormente, outras mercadorias já foram utilizadas como dinheiro. Então, o dinheiro é simplesmente a mercadoria equivalente geral na relação de troca. O dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Olha, Manuela, o Marx, ele não, na exposição dele, ele não põe data. A gente teria que buscar, numa literatura histórica mais especializada, é, esse, os indícios desse processo. Mas, por exemplo, você lê a Bíblia, ou lê o Corão, se bem que o Corão é do século VII, né? Ele é muito próximo de nós. Você lê a literatura grega, o Marx cita aí Aristóteles. A gente já vê, pelo menos há 3 milênios, esse registro da regulamentação social da relação de troca. Dá para a gente tirar da Bíblia, por exemplo, uma série de registros da relação de troca, do uso do dinheiro, particularmente do Antigo Testamento, né? Mas também do Novo. É que o Antigo Testamento nos remete a 4 séculos antes de Cristo, 5 séculos. O Marx cita aí o Aristóteles, que ele admira muito. Ele fala, pô, o Aristóteles ele consegue evidenciar a relação
teoricamente, a relação de troca de mercadorias. Ele só não consegue desenvolver uma teoria do valor. No lugar da teoria do valor, o Aristóteles põe um expediente convencional para facilitar a troca, diz o Marx, porque ele vivia numa sociedade escravista, onde a desigualdade entre as pessoas era estrutural. O valor, ele só emerge socialmente em sociedades onde a igualdade humana, diz o Marx, já é um preconceito. E na sociedade, e a sociedade que generaliza essa noção de indivíduo e de igualdade individual é a sociedade capitalista. Ele está interagindo aí com a literatura política lá do século XVI, do século XVII e XVIII. Obras como a do Maquiavel, depois do Hobbes, do Spinoza, do Locke, já apontam para essa identificação da riqueza como produto do trabalho. Então, o que o Marx faz aí nesse capítulo, o problema da linguagem, é que ele está expondo numa linguagem que a gente poderia chamar de hegeliana. Ele considera a relação de troca, a forma do valor ou o valor de troca, como uma contradição, como uma unidade de contrários. A unidade entre forma relativa e forma equivalente, que contribuem na sua relação para exteriorizar os elementos componentes da mercadoria, que são o valor e o valor de uso. Então, essa linguagem é que gera uma certa dificuldade. Mas o Marx diz que ficou muito mais fácil o capítulo da segunda edição do que o da primeira, e realmente ficou. Eu li comparativamente, eu dei uma relida comparativa nos dois, e realmente ele está muito mais didático na segunda edição do que na primeira. Karina. Professor, vou compartilhar contigo uma coisa que aconteceu essa semana com nós, semana passada. Nós tivemos uma aula aí e um professor, um professor disse que, nossa, quem não entendia o Marx, principalmente o primeiro livro, ó, era burro assim por tabela, porque era muito fácil de ler, era muito fácil de não sei o quê, e aí a gente se matando para ler uma sessão de um capítulo. Ó, eu fiquei pensando, né? Ele certamente está exagerando. E certamente ele deve ter lido várias vezes para poder compreender. Não é tão evidente assim. Ou então ele não leu o Capital, leu um manual de economia política que apresenta a coisa de uma forma hipersimplificada. Assim, nós precisamos dar continuidade a um papo que a Paloma começou a levantar no Telegram, que é o nosso debate lá na videolocadora, né? Ou no Mamaquila. Exato. Vamos combinar. Muito importante.
Aliás, eu já fiz debate do capital lá na videolocadora. E eu acho que no quiosque também. Foi muito bom. É até melhor, né, professor, para quem pega ônibus, daí não tem pressa de ir para casa. É, exatamente. A gente vara a noite discutindo lá. Exatamente. Professor, tem uma partezinha que eu botei um ponto de interrogação aqui, que ele fala sobre a questão, eu vou ler aqui. Mas quando o tipo de mercadoria casaco assume na expressão do valor o lugar de equivalente, sua grandeza de valor não obtém nenhuma expressão como grandeza de valor. Na equação de valor, ela figura antes como quantidade determinada de uma coisa. Eu não entendi. Certo. É o seguinte, realmente acho que o Marx não formulou bem essa frase. Na relação de troca, é só a primeira mercadoria que expressa o seu valor, a segunda não. Então, quando eu digo 20 metros de linho são iguais ou valem um casaco, eu estou expressando o valor do linho, não o valor do casaco. O casaco está entrando nessa história aí apenas como casaco, como um valor de uso, como uma coisa que serve para dar. Qual seria o termo? Visibilidade empírica ao valor do linho. Na relação de troca, quando você olha para o casaco, você não está vendo o casaco, você está vendo o valor do linho. O casaco é só a expressão do valor do linho. É como se ele fosse um espelho do valor do linho. Mas o valor do casaco não se expressa nessa relação. Para o valor do casaco se expressar nessa relação, eu tenho que inverter as posições e dizer: um casaco vale 20 metros de linho. Ou seja, o casaco está entrando na relação simplesmente como um valor de uso que vai dar visibilidade para algo invisível, que é o valor dos 20 metros de linho. Para que esse elemento invisível do linho, que é o valor, adquira visibilidade, ou seja, possa ser apreendido empiricamente na relação de troca, é preciso que eu tenha ali o valor de uso do casaco. Então, eu falo, 20 metros de linho valem um casaco. Eu estou expressando o valor do linho no valor de uso do casaco. Aí é que o Marx começa a jogar com a sua dialética de herança hegeliana, quando ele diz o valor de uso do casaco está na relação expressando trabalho humano, está expressando trabalho humano abstrato cristalizado. O trabalho do alfaiate que produz o casaco, nessa relação, está se apresentando como trabalho humano abstrato. Então, é um valor de uso produzido por um trabalho útil ou concreto que, como equivalentes ou na função de equivalentes, simplesmente estão dando visibilidade para o valor dos 20 metros de linho. Daí o equivalente, ele não teria o trabalho humano abstrato? Não, ele tem, claro, ele tem que ter, porque senão não seria possível a relação de troca. O que eu estou dizendo é que nessa relação, o valor aparece no linho e o valor de uso aparece no casaco. Mas o valor de uso do casaco está expressando trabalho humano abstrato, cristalização de trabalho humano abstrato.
O trabalho do alfaiate que produz o casaco, nessa relação, está se apresentando como trabalho humano abstrato, trabalho humano genérico. É por isso que o texto do Marx fica um pouco complicado para compreender. Mas, na relação, o linho expressa o seu valor no valor de uso do casaco. Mas, como são duas mercadorias, tanto o linho quanto o casaco são uma composição de valor de uso e valor. Só que o linho expressa o seu valor no valor de uso do casaco. Como equivalente, o casaco não expressa o seu valor. Ele, para expressar o seu valor, ele tem que ocupar a posição do linho. Aí sim, nós podemos dizer um casaco é igual a 20 metros de linho. É por isso que na troca simples, na forma simples do valor, não ocorre uma simples inversão. Ao haver uma inversão das mercadorias, a função que cada uma delas realiza na troca se inverte, se altera. Então, veja, o que o Marx está dizendo aí é que o linho aparece nessa relação. Veja que ele está analisando uma relação, a relação de troca. Nessa relação, o linho, que é o casaco, que é a mercadoria B, aparece apenas como um valor de uso. Um valor de uso que expressa ou dá visibilidade ao valor do linho. Da mesma forma que um espelho dá visibilidade à minha imagem. Eu só consigo me ver no espelho. Se bem que tem um trecho aí em que o Marx fala, olha, Pedro, só se toma consciência de que é Pedro na relação com Paulo. Ou seja, é na relação social que eu tomo consciência de que eu sou tão humano quanto Paulo. Paulo é uma pessoa comum. Eu, Pedro, né? Paulo é uma pessoa comum, mas na relação ele está expressando o gênero humano. Não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou dizendo que o Marx apresenta isso para ilustrar a tese dele. Me chama muita atenção quando ele apresenta a equação de valor do Aristóteles, em que ele põe lá 5 almofadas valem uma casa. Pô, a almofada devia ser caríssima, né? Ou então a casa não devia valer nada. Ou seja, voltando à questão, Lísia, na relação de troca, a mercadoria é equivalente, a mercadoria B, ela não expressa o seu valor, ela é expressão do valor da mercadoria A. Como o valor é uma relação social que se apresenta como a propriedade de uma coisa, essa relação social só se torna explícita empiricamente
por meio de uma coisa. Ou Tô seja, o quebrando, valor... Fala. tô quebrando a Não, cabeça. fala. Não, eu não sei se eu entendi. Talvez não. Mas assim, quando ele coloca, né, essa questão do dinheiro e tal, tem a ver daí essa questão do equivalente com essa quantidade de mercadorias que vão se ampliando. E aí esse terceiro, eu acho que ele fala, né, de uma terceira mercadoria e tal, para fazer esse cálculo, digamos. Não sei se tem a ver. Sim. Veja, a análise que ele faz aí, através de fórmulas, a forma simples do valor, a forma relativa desdobrada do valor, a forma equivalente geral, etc., expressam um certo desenvolvimento histórico das trocas, uma certa generalização das relações mercantis, que adquire o seu máximo de desenvolvimento na sociedade capitalista. Mas quando se chega à forma dinheiro, as relações mercantis já estão muito generalizadas, estabilizadas. A forma dinheiro é a forma mais desenvolvida da relação de troca. O enigma que o Marx se propõe aí desde o início é esclarecer o que é isso, o dinheiro. Então, a solução a que ele chega é essa: o dinheiro é uma mercadoria que adquiriu a função de equivalente geral numa sociedade, que monopoliza a função de equivalente geral numa sociedade. É aquela mercadoria por meio da qual todas as outras expressam o seu valor, ou expressam a quantidade de trabalho humano cristalizada em si mesmo. No caso, no próximo capítulo ele vai falar sobre isso, né? No próximo O tópico. próximo capítulo é um capítulo muito importante chamado Relação de Troca. Antes do capítulo 2, que é a relação de troca, toda a teoria do direito marxista está baseada fundamentalmente nesse capítulo 2. Esse texto que nós estamos discutindo do Pachucanes, Teoria Geral do Direito, Marxismo, é parte de uma formulação do Marx no capítulo 2, que considera que toda relação de troca é imediatamente uma relação contratual. Então, a relação de troca, de acordo com o Pachucanes, transforma o sujeito da troca em sujeito de direito, sujeito jurídico. Mas antes da gente entrar no capítulo 2, nós temos a última seção desse capítulo da mercadoria, que é um capítulo muito importante em toda a obra, para toda a obra do Marx, chamado Fetichismo da Mercadoria. Em que o Marx tenta mostrar como a mercadoria, como a troca de mercadorias, parece ser uma relação entre coisas e não entre pessoas. Em que a mediação da relação social pelas coisas, a troca de mercadorias, nos impede de ver a relação social.
Essa mediação das relações sociais pelas coisas, característica da sociedade capitalista, a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, a pessoa, às vezes, não faz nada, não tem nenhuma atividade e tal, mas ela se expressa socialmente pela mansão, pelo carrão, pelas roupas, pelas viagens internacionais. Então, é como se ela se apresentasse por meio de coisas. É mais ou menos isso que o Marx chama de fetichismo da mercadoria. A palavra fetiche deriva da palavra portuguesa feitiço. É como se as mercadorias tivessem vida própria, agissem enfeitiçadas, tivessem um protagonismo próprio na troca. É por isso que o Marx, o tempo todo, já desde os textos juvenis, ele fala, olha, salário não é uma coisa, salário é uma relação social. Capital não é máquina, prédio, capital é uma relação social. Então, na sociedade de mercado, e particularmente na forma capitalista da sociedade de mercado, as relações sociais são mediatizadas pelas coisas, pelos objetos, o que faz com que a gente perca de vista o caráter da relação social. Então, eu não vejo o meu salário como a minha relação com o meu patrão. Eu vejo o meu salário como uma quantia em dinheiro. É isso que ele quer dizer, então, sobre a questão de ser quantitativo, não ser valor necessariamente? A questão do equivalente? Basicamente, né? Porque o valor do linho, ele se expressa. Foi muito importante você levantar isso, porque a gente não tinha tocado nessa questão ainda, Lízia. Ele se expressa numa quantidade de casaco. Numa certa quantidade dos valores de uso casaco. Do valor de uso casaco. E aí o Marx abre toda uma linha de raciocínio dizendo o seguinte, olha, o trabalho necessário ou socialmente necessário à produção de uma mercadoria depende da produtividade que, em média, se tem do trabalho que produz aquela mercadoria na sociedade. Mas se a produtividade do trabalho dobra, por exemplo, se a produtividade do trabalho que produz o linho dobra, eu vou produzir, no mesmo tempo, o dobro de linho. Isso significa que o valor do linho cai pela metade. Então, 20 metros de linho passam a valer meio casaco. Se a produtividade do trabalho que produz o linho diminui, por exemplo, num momento de seca que compromete a produção do linho, diminui pela metade, por exemplo, o valor do linho dobra. Então, agora, 20 metros de linho valem 2 casacos. Ou seja, as relações de valor entre as diversas mercadorias
vão se alterar de acordo com a alteração da produtividade do trabalho que produz essas mercadorias. Aumentando a produtividade do trabalho, diminui o valor. Diminuindo a produtividade do trabalho, aumenta o valor. E aí o Marx levanta várias hipóteses de mercadorias em que a produtividade do trabalho que produz a mercadoria A diminui e a produtividade do trabalho que produz a mercadoria B permanece a mesma coisa. É a hipótese em que a produtividade do trabalho que produz a mercadoria A dobra e a produtividade do trabalho que produz a mercadoria B é reduzida pela metade. Então, ele levanta várias hipóteses que mostram que a relação de valor ela vai se alterar com as mudanças de produtividade do trabalho, mas ela nem sempre vai expressar fielmente essas mudanças. Por exemplo, se a produtividade do trabalho que produz a mercadoria A diminui no mesmo ritmo, ou melhor, aumenta no mesmo ritmo que a produtividade do trabalho que produz a mercadoria B, a relação de valor vai ser a mesma, mas a quantidade de mercadorias produzida aumenta. Eu só vou saber que houve uma mudança relacionando com uma terceira mercadoria. Ou seja, ele mostra como alterações no tempo de trabalho dadas por alterações na produtividade do trabalho levam a permanentes alterações nas relações de valor entre as mercadorias. Agora ficou mais claro. Agora entendi. Eu vejo, por exemplo, N reportagens sobre o aumento da produtividade do hectare da soja, do hectare do feijão, ou a enchente ou a seca diminuíram a produtividade do feijão e da soja. Por exemplo, a enchente do ano passado implicou uma redução da produtividade do trabalho, o que significa um aumento correspondente do valor. O feijão fica mais caro. O valor das mercadorias, onde já monopoliza a equivalência geral, o dinheiro, vai ser expresso em dinheiro. A expressão do valor das mercadorias em dinheiro é o preço. A gente anda pelo calçadão, pela rua do acampamento, cada vitrine que a gente olha, a gente vê uma etiquetinha colada numa mercadoria, fixando o preço daquela mercadoria. É a expressão do valor daquela mercadoria em dinheiro. O salário, como a gente vai ver mais tarde, é a expressão em dinheiro do valor da mercadoria força de trabalho. É o preço da força de trabalho. A força de trabalho se torna também uma mercadoria no capitalismo. E é isso que caracteriza esse modo de produção. Transformação da força de trabalho em mercadoria.
Olha, não é necessário fazer isso agora, mas eu acho que depois dessa discussão, uma relida nessa sessão vai tornar mais tranquila a leitura. Lá vamos nós ler de novo. Sempre bom. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo acaba lendo de novo. Como eu disse, não precisa ser agora. Porque o Marx ele é muito repetitivo, né? E essa repetição acaba tendo uma função didática. A gente aprende por repetição. Agora, o Marx não é um autor que você lê sentado lá na rodoviária esperando o ônibus. Ele exige atenção, releitura. Vamos lembrar que, na primeira edição, por exemplo, quando ele estava ainda compartilhando os manuscritos, reclamaram que o capítulo da mercadoria estava muito complicado. Então, ele não modificou o capítulo da mercadoria, ou melhor, da forma do valor, que é esse que ele considera a parte mais difícil do Capital. Mas no fim da edição, ele pôs um suplemento com uma exposição didática, que ele considerava didática, sobre a forma do valor. Aí, na segunda edição, ele fundiu as duas coisas. Ele pegou esse suplemento e, com ele, simplificou a exposição dessa parte do capítulo, que é a forma do valor, que é a parte mais problemática do Capital. O próprio Marx fala, essa é a parte mais difícil do livro. Quer dizer que a gente está lendo a forma didática já, professor? A forma didática, para ele, para ele. Eu gostaria de constar que eu acho que não tinha cadeira de didática na Universidade do Marx, né? Acho que faltou. Eu acho que não ia fazer muita diferença se tivesse também. Eu acho que faltou. Pelo que a gente está vendo, não faria, né? Eu vejo isso. Ele vai adquirindo preocupação didática por pressão externa. Pois é, se ele tivesse umas aulinhas com Paulo Freire, possivelmente, né? O problema é que, no caso, Manuela, o Paulo Freire é que aprendeu com Marx. O Marx é que deu lição para o Paulo Freire. Paulo Freire é o catolicismo do Concílio Vaticano II, mediatizado pela obra do Marx. Ou seja, é a assim chamada teologia da libertação. É muito interessante ler o Pedagogia do Oprimido, né? Porque ali fica clara tanto o viés religioso da obra do Paulo Freire, quanto essa inflexão para uma posição revolucionária do cristianismo, né? Vamos lembrar que o Pio XII, que antecedeu o João XXIII, que presidiu o Vaticano II, o Pio XII foi um aliado do nazismo, do Mussolini, porque o nazismo era anticomunista, né? Então, isso representava uma posição comum com a Igreja Católica. Tanto que a Igreja forneceu passaporte para N criminosos nazistas fugirem para a América do Sul, etc., né? E eu estava lendo uma noticiazinha de jornal, agora com a morte do Francisco, que o Pio XII, que o cadáver do Pio XII explodiu. Eu vi lá a manchete, o Papa que explodiu. Não sei se alguém leu isso. Ele tinha um médico que era amigo dele. Pois é, a Manuela viu.
E o médico, que era um médico do Vaticano, né? Ele falou que tinha um método novo para conservar o cadáver e tal. E aí o Pio XII concordou que ele preparasse o corpo dele para os funerais. Aí ele usou lá umas ervas e tal, mas deixou os órgãos internamente, coisa que eles tiravam antes do Pio XII, e embrulhou o cadáver com celofane, praticamente vedou o cadáver. E aí começou a formar gás metano, e no deslocamento do corpo de Castel Gandolfo para Roma, o corpo explodiu, explodiu mesmo. E aquele mau cheiro, e para preparar o corpo velório foi um negócio. Então, o Paulo Freire ele teve lições com Marx. Mas todo padre da teologia da libertação, padre freiriano, etc., eu sempre vejo falando, olha, cuidado com o marxismo, usa com cuidado o marxismo. É uma ferramenta, mas cuidado. Por quê? O marxismo, concepção de Marx, dessacraliza as religiões. Considera as religiões como formas de consciência de relações sociais. Ou seja, nós não somos o produto de Deus, Deus é o nosso produto. Não somos criaturas de Deus, nós inventamos Deus. O Marx, de vez em quando, ele apresenta isso no Capital, ele fala, olha, a gente inventou Deus e se deixou dominar pela invenção. Assim como a gente inventa o chupa-cabra e passa a ficar com medo dele, né? A gente inventa fantasma e passa a ficar com medo de fantasma, como se existisse. Então, no conjunto, a obra do Marx é uma obra que considera as religiões como simples formas de consciência e de relações sociais. Você está lendo a Bíblia, você está lendo a maneira como as pessoas tomavam consciência das suas relações sociais naquele momento. Não é um texto revelado por uma entidade sobrenatural ou metafísica, etc. Então, os católicos, eles usam o marxismo como Paulo Freire usou, mas até um certo ponto. A gente vê aqueles textos da juventude do Marx, por exemplo, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito do Hegel. O Marx começa o texto, é um texto de 1843. Ele começa o texto dizendo, olha, a condição de toda crítica é a crítica da religião. Então, praticamente a obra do Marx começa por aí. É por isso que há uma incompatibilidade entre uma concepção religiosa de mundo e a concepção do Marx, levados ambos às suas últimas consequências. Dentro de certos limites, uma concepção religiosa pode incorporar formulações do marxismo. Dentro de certos limites. Só não pode ir até o fundo. Ou seja, as concepções religiosas são concepções que nós elaboramos como as concepções científicas, concepções sociológicas, as ideologias políticas. São formas de consciência e de relações sociais. Não é só o Marx que adota essa perspectiva. Por exemplo, o Durkheim, que era um sociólogo conservador, num livro chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele adota essa perspectiva também. Para ele, as religiões
expressam no campo teórico, no campo das ideias, a estrutura da sociedade. Nisso, Durkheim se aproxima muito do Marx. É claro que ele não analisa o cristianismo, não analisa as religiões mais recentes e elaboradas, ele está analisando religiões que os antropólogos analisaram lá nos grupos originários da Austrália. Por isso que ele fala de formas elementares da vida religiosa. Ele analisa formas religiosas mais simples. Mas a tese dele é essa. A concepção religiosa é uma transcrição intelectual da estrutura da sociedade, basicamente isso. É a forma como as pessoas tomam consciência e protagonizam a estrutura da sociedade. Então, sempre vai haver uma tensão entre a teologia da libertação e o marxismo, né? Tem afirmações que o Paulo Freire faz, por exemplo, na Pedagogia do Oprimido, que o Marx jamais aceitaria. Ele cairia em cima do Paulo Freire. Quando Paulo Freire fala, por exemplo, no Pedagogia como Prática da Liberdade, né? Acho que o título é esse. Logo no começo do livro, ele fala da necessidade de um reencontro com o Senhor. Esse é o balde que o Marx chutava. Na Pedagogia do Oprimido, ele fala em profetismo, né? Que o educador, ele é um profeta. Ele se auto-intitulava um profeta, no sentido bíblico do termo. Não é um adversário do Paulo Freire que está falando isso, é ele que fala. Ele que se auto-intitula, dando um perfil religioso para a sua concepção. Então, a concepção religiosa é determinante, em última instância, da concepção do Paulo Freire. Agora, é uma concepção que incorporou a teoria da luta de classes do Marx. E ele vai usar essa perspectiva na sua ação educativa no Nordeste dos anos 50, 60, num contexto de extrema violência dos usineiros e fazendeiros de cana contra os lavradores. E ele claramente se põe do lado do trabalhador, né? Põe do lado do lavrador e tenta engrenar a sua pedagogia como um processo que contribua para a tomada de consciência das relações de exploração e de protagonismo e luta contra elas, né? Por isso que a obra do Paulo Freire acabou adquirindo caráter mundial, né? O Paulo Freire, ele é reverenciado no mundo inteiro. A obra dele é estudada e é transformada em teses e em ação pedagógica e política em vários países do mundo. Países cristãos, né? Diga-se de passagem. Ele não tem penetração no mundo islâmico, no mundo hinduísta, no mundo budista, é um mundo cristão. Curiosamente, uma vez eu conversei com ele. A gente estava organizando um programa de alfabetização em Roraima, na UFRR. Aliás, foi um programa que mostrou assim, uma capacidade de mobilização social e política incríveis. Se desenvolveu em todo o estado, em áreas indígenas, áreas rurais, áreas ribeirinhas, nos bairros
de Boa Vista, nas igrejas e tal. E eu liguei para o Paulo Freire convidando para ele participar do lançamento do programa. Era um debate em que a gente ia lançar o programa. Aí ele falou: olha, eu acho louvável a iniciativa, gostaria muito de participar, mas eu estou de saída para a Inglaterra para ir curar uma pneumonia. Quase que eu falei: nossa, que chique! Curar pneumonia na Inglaterra. Mas ele foi muito acessível, assim, deu sugestões, né? Conversei há um certo tempo com ele. Só que eu estava em Boa Vista, ele estava em São Paulo, né? Ele dava aula na PUC. Mas seria ótimo se ele tivesse ido lá. Professor, Fala, Francisco. só uma curiosidade que me veio, já que o senhor tocou no assunto. No Paulo Freire, eu acho que alguma coisa com autonomia, o título do livro. Pedagogia da autonomia. Isso. Nesse livro ele desenvolve bastante uma concepção de educação, né, que se dá o ato de ensinar imbricado do ato de aprender, né, que o professor aprende enquanto ensina e vice-versa, né. Tem Marx também nessa concepção, assim? É uma concepção dialética, né? Eu acho que o Paulo Freire ele puxa de várias fontes, mas nem sempre cita também, né? Como o Marx. Por exemplo, eu estava lendo os ensaios do e agora? É um texto do final do século XVI. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vale até a pena eu encontrar, porque me chamou tanta atenção a leitura de 2 capítulos desse livro. Só um momento. Pô, será que eu não vou encontrar? O cara é conhecido, estava escapando o nome aqui, mas o cara é muito conhecido. Eu até comentei com um colega meu, que é assim, freiriano, especializado na obra do Paulo Freire. Só um momento. Ah, achei. Montaigne. É um livro muito interessante, esse livro do Michel de Montaigne, porque ele já está desenvolvendo uma perspectiva crítica ali no final do século XVI, abrindo perspectiva para aquela literatura mais revolucionária do século XVII e XVIII, mas tem 2 capítulos. Um sobre a relação dos pais com os filhos e outro chamado sobre o pedagogismo. Mas a palavra pedagogismo era usada na época num sentido não depreciativo.
era usada num sentido que hoje nós usamos para a pedagogia. E tanto o capítulo sobre a relação dos pais com as crianças, com os filhos, quanto esse sobre o pedagogismo, lembram, assim, quase que literalmente, a obra do Paulo Freire. Claro que nós não podemos dizer que o Montaigne plagiou Paulo Freire, porque o Montaigne é do século XVI. Então, possivelmente, Paulo Freire tenha lido Montaigne. Essa ideia de que o processo educativo é uma relação entre o adulto e a criança, em que o adulto tem que ouvir a criança. Então, essa relação bilateral, eu acho que já está presente em textos anteriores, o Paulo Freire incorpora. Eu acho que a prática do professor corrobora o tempo todo isso que o Paulo Freire fala. Por quê? Como professor, o Francisco parece que caiu, não estou vendo ele aqui na tela. Estou aqui, professor. Ah, tá aí, tá aí. Agora que eu vi, está no cantinho. É que mudou de lugar. Como professor, eu acho que a gente aprende muito. Eu acho que no processo educativo, quem mais aprende é o professor. Então, não é só uma aprendizagem, porque o professor leu para dar aula, coisa do gênero. É uma aprendizagem na relação social, uma aprendizagem conversando com os estudantes, ouvindo as observações críticas, as discordâncias dos estudantes. A gente está sempre aprendendo. Eu acho que isso é que torna interessante, né, a gente trabalhar na área de educação. Nós não podemos pensar que o processo educativo é um processo unilateral. É aquilo que o Paulo Freire chamava de educação bancária. Você cospe a verdade e acha que a pessoa vai incorporar. Não é assim. Mas eu achei que nesses ensaios do Montaigne, eu até comentei com um colega meu, que é freiriano, assim, convicto, e ele falou, bom, o Paulo Freire tinha que tirar de algum lugar, né? Ele só falou isso, né? Mas não. É claro, o Paulo Freire, ele era uma pessoa erudita, ele leu os pedagogos todos, filósofos, é uma pessoa estudiosa. Assim como ele tirou muita coisa do Marx, ele tirou de outros filósofos também. E sintetizou num todo original, né? Numa síntese nova, que é o projeto pedagógico que ele desenvolveu. Mas eu acho isso, Francisco. Por exemplo, quando eu vou participar de um debate como esse que eu estou participando aqui, além de eu sempre ter que ler de novo e ler outras coisas, e ler outras edições, comparar e etc., e prestar atenção em detalhes que numa leitura anterior eu não prestei. O próprio debate enriquece a concepção da gente. Sempre. É aquela ideia do Marx lá nas teses sobre Feuerbach, de que a gente se constitui nas relações sociais, é nas nossas relações sociais que nós nos formamos. É interagindo com outras pessoas que nós nos formamos. Aqui, nesse momento, por exemplo, nós temos uma rede de relações sociais. Cada um está se relacionando com todos os outros.
E por menos que a pessoa interfira, quando interfere, altera o cenário, altera a maneira de pensar dos outros, faz com que a pessoa tente ver por outro ângulo, ou expor de uma nova forma, ou compreender de uma nova forma. No processo educativo, o professor é só mais um, não é o. É por isso que eu sempre procuro deixar todo mundo à vontade quando eu começo uma disciplina, por exemplo, no sentido de todo mundo poder se expressar livremente. Nós não podemos ter medo nem mesmo do absurdo, porque às vezes o novo caminho está naquilo que parece ser num momento absurdo. Em um determinado momento, a tese do Copérnico foi absurda, ou melhor, foi loucura. E aí, aquela tese acaba se afirmando e muda todo o universo científico. Olha, não é o Sol que gira em volta de uma Terra fixa. É uma Terra que se move em torno do Sol. E eu acho que é por isso que a gente não precisa ter medo de falar também. Aquilo que nós falamos sempre vai mudar de alguma forma as outras pessoas. A gente vai ter que interagir com aquilo que foi afirmado. Por exemplo, a Lísia levantou uma frase. Eu sempre tropeçava nessa frase, mas ela nunca me chamou atenção. Ela mostrou que tem importância. Assim como na troca de mercadorias, a educação é um ato social, é uma relação social, né? É uma rua de mão dupla, para usar uma imagem bem pobre. Eu acho que tem dois níveis de desenvolvimento pessoal que são particularmente importantes. O primeiro, eu acho, a participação nos movimentos sociais. A gente aprende muito. Você participar de um movimento social, qualquer que seja ele, contribui para você ter uma visão da sociedade. A sociedade vai se descortinando na tua frente na medida em que você está participando ali, porque participar de um movimento social é protagonizar um antagonismo, um conflito da sociedade. É o movimento feminista, o movimento operário, o movimento LGBT, o movimento antirracista. A gente aprende muito. E o processo educativo, que pode ocorrer dentro de uma instituição ou fora. Você vê, boa parte da obra do Paulo Freire não tinha nada a ver com a escola. É um processo educativo que se desenvolvia no interior dos movimentos sociais. A gente vê obras importantes hoje que foram escritas na participação de movimentos sociais. A própria obra do Marx, né? Do Engels, Bakunin. Não precisamos ficar no âmbito dos marxistas. Os anarquistas tiveram um papel importante também na luta contra o capital, né? No século XIX, no século XX, continuam a ter.
É que eu estava discutindo com os meus alunos lá da pedagogia na sexta-feira. E discutir com vocês também na história, né? Nós nos submetemos a uma formação espontânea. Quer dizer, nos submetemos, mas ao mesmo tempo somos protagonistas de uma educação no âmbito da família, no âmbito da igreja, no âmbito do esporte e tantas outras instituições educacionais, ou, para usar a expressão do Althusser, aparelhos ideológicos de Estado. Mas eu acho que, numa sociedade fundada na exploração e no domínio, como a sociedade capitalista, a nossa educação começa quando a gente começa a pôr em questão essas formas de exploração e domínio, essas múltiplas formas de exploração e domínio. Aí a gente vai conhecer mais a sociedade, vai compreender melhor as contradições sociais, desenvolver teoricamente. Por falar nessas coisas complexas, quando é que a gente marca a nossa aula na videolocadora? Ou no Mamaquila? Ela tem que ter a componente online, porque o Francisco está lá em Pelotas. Mas isso é tecnicamente uma banalidade, né? Com o celular a gente articula. A não ser que o Francisco queira participar da nossa tertúlia. Ah, certo, começo de mês, né? Nós estamos em começo de mês. Quem sabe na próxima segunda? É que vai ter um feriadão, né? Muito pesado depois de um feriadão, a gente fazer mais uma happy hour. A gente poderia. Quando é que é isso, Paloma? Você falou do PIBID? Ah, certo, a Bolsa, né? É... Deixa eu ver o calendário aqui. Certo. Vamos ver aqui, maio. Hoje é dia 28 de abril. Então, tem dia 5. Que tal dia 12? Tem a prova de medieval, dia 14. Não dá para ser na outra semana, professor? Dá, claro. Essa prova aí é bem pesadinha, assim, aí a gente vai estar que nem uns loucos estudando. A outra semana seria 19. Eu acho que, não sei se tem alguma coisa, não que eu me lembre, assim, não sei, pessoal, se tem. Início de junho é mais complicado, porque início de junho, aí que tem mais prova mesmo, né? Dia 19, o efeito PIBID já passou. Vamos deixar dia 19? Que hora que a gente poderia fazer isso? Tem que ser às 19h30 mesmo, ou poderia ser
locadora ou uma maquila? Qual melhor? Eu voto uma maquila. Uma maquila, né? Bem mais tranquilinho. Vocês têm aula na segunda tarde? Tem, né? Mas Não, a nossa aula acaba geralmente umas 5h30, máximo. Hoje acabou era 5h05, eu acho. como a gente vai estar lá perto do campus, a gente podia pensar em algo como 6h30. Ou até 6 horas. Que é só o tempo de andar até lá. Vou pegar um ônibus e descer lá. Ah, certo. Então, Miguel, o Miguel está falando do jantar no RU, né? Vamos deixar então 19 horas, aí dá um tempo, não precisa correr para jantar. Ou 18h30 tá bom. Que aí eu tenho um debate às 18h, mas eu converso com a Alana, que é um debate sobre o livro 2, eu tento antecipar um pouquinho para 5 da tarde. Não, mas a Alana, ela mora em Porto Alegre. Ela é daqui, ela estudou na UFSM, mas agora está fazendo serviço social lá na URGS. Ah, não, muita mão de obra, Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar dia 19, aí vocês combinam o horário e me comunicam. Falam, ó, melhor horário para nós é tal hora. Aí eu me organizo para estar lá nesse horário. Pode ser? Até lá tem tempo. Então fica 19, o horário vocês definem. E eu mando o link para o online do Francisco, se é que ele não vem. Pô, pena que não foi em fevereiro. Acho que foi Pois em é. fevereiro eu fui fazer um concurso aí pro IFE. Você está fazendo concurso, Francisco? Tô fazendo vários. Vou fazer em Caxias agora nesse final de semana. Nossa. Então tá, pessoal. Alguém gostaria de levantar mais alguma questão? Vamos retornar nas questões desse capítulo sempre que for necessário. Porque, de qualquer forma, ele é um capítulo importante. No próximo encontro, nós ainda vamos estar discutindo o capítulo da mercadoria. Então, pode rolar um pouco mais de água debaixo dessa ponte. E o Marx vai usar isso daqui para frente, né? Quer dizer, basicamente ele vai usar o dinheiro, né? Mercadoria, dinheiro, mas ele não vai usar mais forma simples do valor, forma relativa desdobrada. Isso ele usa nesse capítulo e fica aí. É uma preparação para ele desenvolver o capítulo do dinheiro. Então tá, pessoal. Boa semana a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau, Obrigada. nos Tchau. vemos na próxima segunda. Até Eu que mais. agradeço. Boa noite a todos.